Salve, salve galera! Salve amigos do canal Legado da Fiel. É o Rui novamente aqui para contar mais um pedacinho da nossa história, mais uma fração muito importante e muito diferente do que nós temos hoje, o que aconteceu lá nos longínquos 1910. Hoje eu vou falar sobre o primeiro patrocínio, nosso primeiro patrocinador. Mas todo mundo vai falar, puta, patrocinador, Rui? A primeira vez que eu vi alguma coisa na camisa do Corinthians, né? Foi em 1982, na final do Campeonato Paulista. A Bombril colocou a marca lá, você tem razão. Essa foi a primeira vez que apareceu uma marca na nossa camisa, mas é uma coisa muito pontual. O patrocínio mesmo veio depois um pouquinho pela COFAP. Durante algum tempo, né, praticamente patrocinou o nosso futebol. Depois vieram outras, Ducha Corona, BIC, a própria Calunga, que ficou 10 anos, e foi sucedendo vários patrocínios, Souvenir e tantos outros, Batavo, né, e outras coisas que foram acontecendo. A coisa foi evoluindo, foi tomando um outro corpo, uma outra proporção, e hoje tem valores aí praticamente astronômicos bancando os times de futebol. Somente os times que têm maior projeção, time que tem uma camisa pesada, como é o caso do Corinthians. Mas eu quero falar de 1910. Por quê? Em 1910 não existia nada disso, né? Mal existia o futebol. O futebol começou aqui, o primeiro Campeonato Paulista, em 1902. A primeira partida de futebol aconteceu em 1895, entre a São Paulo Railway, que jogava lá o Charles Miller, contra a Companhia de Gás de São Paulo, uma vitória por 4-2. Por quê? Só aconteceu em 1895. Foi quando o Charles Miller trouxe da Inglaterra as regras, a bola de futebol, a bomba e os uniformes. De um esporte praticamente não difundido, muito mal conhecido aqui. Nós já tínhamos um time aqui, já fundado anteriormente a esse período, que foi o São Paulo Atlético Clube, fundado no dia 13 de maio de 1888, mas que jogava só entre eles não compartilhavam esse esporte com ninguém, jogavam só na sociedade deles, ali só entre ingleses mesmo, como o próprio cricket, que é um esporte muito deles mesmo. Então não existia conhecimento de regras, não se sabia como jogar futebol. E a partir do momento que o Corinthians funda o seu time, a partir de 1910, as atenções se voltaram para esse time. Era um time novo, era um time de operários. A imprensa que nunca falaram de futebol, começou a falar desse time, dessa novidade que começou a espalhar pela cidade. Começou a ter uma proporção muito grande pela cidade. Então, quando o Corinthians faz a sua primeira partida, ele é derrotado naquela época pelo União da Lapa, que era o Galo da Lapa. O Galo da Lapa significa o time mais forte da Lapa. Depois o Corinthians toma esse título, né, toma esse rótulo aí, e ele durante praticamente 2 anos foi o galo da várzea, ao ponto depois, né, de tentar voos mais altos e conseguiu disputar o seu primeiro campeonato paulista pela Liga em 1913. Mas para chegar até aí, muitas coisas aconteceram. Então, quando dois irmãos muito espertos, muito inteligentes, muito sagazes, descobriram que esse time, né, começava, de certa forma, a movimentar a cidade de São Paulo. Já não era mais o bairro do Bom Retiro. O bairro do Bom Retiro era muito acanhado, 6 mil moradores, mais ou menos, 17 ruas apenas por ali. Então, era a maioria tudo ruas de terra, sem estrutura alguma. A Paulista era a grande novidade, né? Era a grande coisa, o grande coqueluche da cidade de São Paulo, porque em 1909 foi a primeira via a ter uma pavimentação de asfalto que era importado, que veio da Alemanha. Tudo aqui era muito precário. Imagina o futebol. Então os irmãos olharam para aquele time de operários e foram até os meninos do Bom Retiro para propor um negócio, para propor uma divisão de lucros. O meu lucro financeiro e o seu lucro na felicidade, na divulgação e na alegria. Então, fora dessa forma conversado, né, entre os irmãos Reichers, que eram torcedores do Germânia, que eram alemães, mas que viram no Corinthians a grande oportunidade, a grande sacada, até para mudar o seu destino e até para divulgar essa cervejaria, que é uma das mais antigas de São Paulo, que pouca gente conhece, a Cervejaria Germânia. Então ele fez a seguinte proposta. É o seguinte, vocês vão jogar a próxima partida, e a próxima partida do Corinthians, a segunda, seria no Campo do Lenheiro, na sua casa. E esse é o Campo do Lenheiro. E seria contra a Cervejaria Polar.
Um time muito bom também, um time rivalizava ali com o União da Lapa, com o Rodinori, que era um time também ali de italianos, ali da região da Lapa. Então tinham times ali muito fortes naquele momento. E o Corinthians vence essa partida por 2-0, com um gol de Luiz Fábio, que é o primeiro gol com a camisa corintiana, o primeiro jogador a marcar um gol com a nossa camisa, Luiz Fábio. E depois o segundo gol foi feito por Jorge Campbell. E nesse dia o Corinthians jogou, né, com Valente, com Peroni, Atílio, Alfredo e Lepre, meio de campo com Polite, Jorge Campbell, Beijão da Silva, na frente Luiz Fábio, César Nunes, irmão do Neco, o irmão mais velho do Neco, e o ponto esquerdo Ambrósio, também um dos fundadores. Então, foi uma festa imensa. Quando souberam dessa vitória corintiana, não tiveram dúvidas. Pegaram uma carroça com 2 cavalos, puxando aqueles barris, né, de chopes, trazendo as barras de gelo, trazendo lá serragem, serpentina, e foi feita uma festa enorme no Bom Retiro. Os comerciantes, todo mundo tinha fechado o comércio, estava tudo fechado. O Bom Retiro tinha mais ou menos uns 6 mil habitantes aproximadamente, tinha só 17 ruas, mas todo mundo foi para lá, já veio pessoal da região ali do bairro do Brás, que era próximo, também do Pari, que era próximo, veio o pessoal da Lapa também para assistir, veio o pessoal da Penha, cara, era um time tão novo, fazendo o seu segundo jogo e já trazendo pessoas de outros bairros para poder assistir. Essa novidade, né? E esse furacão, ou então essa cauda, né, que o cometa que passou em maio de 1910, o cometa Halley, quando passou, deixou, né, a sua cauda aqui, que é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então foi um acontecimento muito grande, foi uma festa muito grande, e isso foi acontecendo sucessivamente. Todo jogo do Corinthians com vitória, tinha nova festa, tinha chopp, tinha divulgação, tinha alegria no bairro do Bom Retiro. O Bom Retiro passava a ser um bairro alegre, porque tinha um time diferente com o nome Alegre. Quando você pronuncia Corinthians, automaticamente você ri. Então isso era visto no rosto daquela classe já sofrida, daquele pessoal que já lutava pelos direitos trabalhistas. Recentemente tinha caído a abolição dos escravos, era um outro mundo, chegava um monte de estrangeiros aqui, um monte de europeus, tudo ali na hospedaria do Brás. E o pessoal começou a se espalhar pelos bairros ali e começaram a conhecer e já entrar na vida do Corinthians, porque esses caras começaram a participar com dinheiro, fazendo doações, fazendo rifa, fazendo divulgações, espalhando panfletinhos do próximo jogo do Corinthians. Os jogos do Corinthians eram feitos assim, através de panfletos. O pessoal ia para o centro da cidade e distribuir panfletos. Olha, o time de Operários, o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, vai jogar com um time tal, time A, time B, o time C, tal dia, em tal lugar, em tal campo. E assim foi feito. O Corinthians ele foi feito na divulgação popular. E percebendo isso, naturalmente, os irmãos não perderiam essa oportunidade de colocar a tua marca ali e de ser também um pouco tão famoso quanto a Cervejaria Polar, quanto a Cervejaria Antártica, dona do Parque Antártica, que depois foi comprado pelo Palestra Itália em 1920, mas que era um bosque, lá era um bosque feito para os seus funcionários, o Germânia também que queria seu lugar ao sol. Então, inteligentemente, eles foram lá e patrocinaram a festa dos meninos do Bom Retiro, dos operários do Bom Retiro, dos jogadores do Bom Retiro, que deixariam daquele momento de ser apenas um clube de esquina, de apenas um clube do bairro, para ser um time da cidade, um time do centro da cidade de São Paulo, um time que começava a atravessar as fronteiras e os bairros mais distantes para mostrar a sua força e a sua luta e o seu povo diferente, né, aquele povo mais com a mão cheia de calo, mas que tinha muito amor e muita devoção por aquilo que estava nascendo. E os irmãos Regers, os alemães, torcedores do Germânia, com certeza no fundo falaram, gente, eu torço por Germânia, mas acho que meu coração está ficando alvinegro. Né? Não sei se é verdade ou não, mas estou aqui deduzindo. Então eu queria falar esse episódio para vocês, queria contar esse pedacinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você que está chegando agora, né, pela primeira vez, está vendo o canal Legado da Fiel, ainda não se inscreveu, inscreva-se. Você vai clicar lá, vai aparecer inscrito, não precisa fazer mais nada, você vai estar inscrito no canal e vai estar ajudando a divulgar o nosso programa, nosso conteúdo, tá bom? Gente, um abraço a todos, fique com Deus e como sempre eu digo aqui, né, no final dos nossos episódios, eternamente vai Corinthians, fique em paz.